Arqueólogos encontram restos mortais do apóstolo Paulo no ano de 2007. O túmulo de São Paulo Apóstolo. Testes confirmam. Altar sob o qual está enterrado São Paulo em Roma. No ano do segundo milênio do nascimento do apóstolo das gentes, o grande São Paulo, ficou confirmada a localização do túmulo do apóstolo martirizado em Roma. Os restos de São Paulo foram venerados continuadamente durante séculos sob o altar papal da Basílica de São Paulo Extramuros, São Paolo Fuori le Mura, Roma. Seu martírio ocorreu, porém, no local da atual Abadia das Três Fontes. Em tempos pagãos, nesse local havia um pântano. Quando os imperadores queriam fazer desaparecer um cristão sem chamar a atenção, o levavam lá para martirizá-lo. São Paulo morreu decapitado. Sua cabeça foi posta sobre uma coluna e na hora tremenda do martírio caiu dando 3 tombos. No local de cada tombo abriu-se uma fonte. Na Idade Média foi erigida uma abadia beneditina que existe até hoje, sendo visitada pelos peregrinos. É a Abadia delle Tre Fontane. Na Renascença foi erigida riquíssima igreja sobre as 3 fontes. Há um magnífico altar sobre cada uma delas. Na Abadia das 3 Fontes foram construídos 3 altares sobre os pontos onde rolou a cabeça do mártir e brotaram 3 fontes. Poucos viajantes e peregrinos sabem, mas quando eles vão do aeroporto de Roma para a cidade, passam quase ao lado deste famoso local. A piedosa devoção ao túmulo do apóstolo Paulo, instalado sob o altar-mor da Basílica de São Paolo Fuori le Mura, atraiu multidões de peregrinos. Nos tempos de fé ninguém fazia muita questão de conferições ou confirmações científicas da tradição oral transmitida de geração em geração. O bom senso e a evidência dos testemunhos confirmavam a veracidade do fato. Mas, na nossa época espalha-se, por vezes, uma ojeriza contra a tradição, sobretudo quando é piedosa, como se fosse sinônimo de superstição carente de fundamento histórico. Agora, neste segundo milênio do nascimento do grande santo, as conferições foram feitas. Os estudos e análises começaram em 2007. Fiéis rezando e redigindo pedidos junto ao túmulo de São Paulo Apóstolo. Desfazendo toda dúvida, o sarcófago foi localizado onde sempre se acreditou estar, inviolado durante muitos séculos. Os peritos perfuraram o túmulo e introduziram uma sonda especial. A sonda reportou a existência de um riquíssimo tecido de linho cor púrpura, recoberto de ouro e mais um pano azul com filamentos de linho. A sonda verificou também a presença de grãos de incenso vermelho. Pequeníssimos fragmentos ósseos de ali extraídos passaram pelo teste do carbono 14. Este foi feito por especialistas que não conheciam a procedência das amostras. Eles concluíram pertencer a uma pessoa que viveu entre os séculos I e II da era cristã. Todos estes dados foram feitos públicos pelo próprio Papa Bento XVI, então reinante. Aos olhos dos especialistas estes indícios concordantes com a tradição inconteste de muitos séculos confortam a ideia de se tratarem dos restos mortais do apóstolo das gentes. Pode-se esperar ainda novos estudos e análises. São Paulo, apóstolo, 5:67, foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo. Autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. São Paulo, apóstolo nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje uma região da Turquia, no ano 5 da era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que gozavam dos privilégios da cidade romana, o nascer,
recebeu o nome de Saulo, do hebreu, que mais tarde alterou para Paulo, do latim, depois da conversão e do batismo. Saulo passou os primeiros anos de vida em meio da comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil. Saulo tornou-se tecelão,